18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas em ponto em Manaus. Boa noite pra você em 100,7 aí na sintonia certa no melhor mix do Brasil. Começando mais uma semana, segunda-feira, 14 de março de 2022. E começando mais uma edição do programa 18 horas aqui na Mix FM 100,7, Carimilhão. Boa noite. Boa. Muito boa noite pra você sintonizado aqui em 100,7. É isso aí, estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite. Aquele salve especial pra galera que nos acompanha no Instagram, no @18 horas news. E é claro, daqui a pouco o programa vai estar na íntegra lá no 18horas.com.br. Mix. Vamos conferir agora os destaques do programa 18 horas desta segunda-feira. O diretor-geral do MUSA, Enio Candot, divulga carta aberta ao governador Wilson Lima e também ao prefeito de Manaus, alertando para a falta de segurança no parque. A carta aponta que algumas medidas sugeridas pelos secretários de segurança tardam para serem implementadas. Ministério Público do Amazonas abre inquérito sobre falta de vagas para pessoas com deficiência no concurso da Polícia Militar do Amazonas. E seguem os trabalhos da CPI da Amazonas Energia na Assembleia Legislativa. O relatório final deve ser entregue no mês de abril. 6 horas, 2 minutos, você no melhor mix do Brasil, começando mais uma edição do programa 18 horas, os destaques desta segunda-feira. Você confere a partir de agora aqui no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha, o caso na segurança pública do Amazonas continua assustando a todos. Depois do Amazonas apresentar o maior crescimento na taxa de homicídios no ano passado, a violência se espalha em todas as áreas da cidade agora. Até os turistas viraram alvo preferencial dos marginais aqui na capital, aqui em Manaus, Karine. Pois é, Carlão. No sábado, um grupo de turistas foi assaltado quando fazia uma trilha no Jardim Botânico Adolfo Duque, que fica ali no MUSA, ali no bairro Cidade de Deus, na zona norte de Manaus. De acordo com informações preliminares, um homem armado abordou os turistas e anunciou o assalto. Levou 20 celulares, carteiras e outros pertences dos visitantes. Olha só, e até hoje nenhum suspeito foi preso pela polícia. E esse não foi o primeiro arrastão que aconteceu no Jardim Botânico Adolfo Duque, onde fica também o Museu da Amazônia, o MUSA, que hoje é um dos principais pontos turísticos da cidade. Pois é, e por causa desse aumento de assaltos no local, o diretor-geral do Museu da Amazônia, Enio Candot, divulgou hoje uma carta aberta ao governador Wilson Lima e ao prefeito de Manaus, alertando para a falta de segurança no parque após esses recentes episódios de assalto. Olha só, Karine, no documento, Candot relembra aí o sucesso de público do MUSA e contrasta com a fragilidade da segurança no local. E disse que os recentes casos de assalto no espaço afetam a imagem de Manaus como uma cidade turística. Vamos saber mais detalhes sobre esse assunto na reportagem de Nathalie Moraes. Um dos principais pontos turísticos de Manaus, o MUSA, Museu da Amazônia, passou por uma situação de tensão no último sábado. Isso porque um homem não identificado, disfarçado de militar, assaltou cerca de 20 turistas e funcionários do museu. Hoje, o diretor do MUSA, Enio Candot, divulgou uma carta aberta pedindo reforço à segurança no local. Enio fez cobranças ao governador do Amazonas, Wilson Lima, e ao prefeito de Manaus, Davi Almeida. Na carta, ele disse que o MUSA precisa de reforço na segurança com urgência. Abre aspas. As medidas de segurança pelos secretários de segurança do estado e do município nos últimos meses tardam a ser implementadas. É urgente implementá-las. O perfil do assaltante camuflado e armado com pistola habilmente manipulada foi registrado pelos assaltados, fecha aspas, disse o diretor na carta enviada às autoridades do estado. O diretor-geral do MUSA também fez um alerta sobre a falta de segurança e que o ocorrido pode afastar os turistas que buscam o local para conhecer mais sobre a Amazônia. Abre aspas. O desafio transcende as fronteiras de Manaus. Coloca em questão se a cidade está preparada para receber cidadãos do mundo e oferecer com segurança aos que visitam para conhecer os saberes do nosso povo e admirar o deslumbrante espetáculo de nossas florestas e culturas, fecha aspas. O fato
fato levanta, assim, um debate a respeito do cuidado à preservação do patrimônio, hoje abandonado no setor da segurança. Apenas 2 guardas desarmados são responsáveis por fazer a segurança dos 100 hectares no Musa. Enio Candotti reforçou que é fundamental o apoio do poder público para a proteção do local. O assalto no Musa também repercutiu na Assembleia Legislativa do Amazonas. O deputado estadual Serafim Correia cobrou das autoridades uma resposta à ação criminosa. Isso é inimaginável, isso tem um efeito contra a nossa cidade enorme. Esse episódio tem que ser esclarecido rapidamente. E essa pessoa que fez isso, que fez um mal muito grande à nossa cidade, tem que ser presa e responder pelo que fez. O Musa é o local mais visitado em Manaus, só perde para o teatro. Esse não foi o primeiro arrastão registrado no local. Em novembro do ano passado, um assaltante arrombou uma das grades de segurança e assaltou os visitantes do Museu da Amazônia. Durante a ação criminosa, ele abordou os visitantes e roubou os celulares, bolsas e carteiras. Depois do roubo, trancou as vítimas no serpentário do local. Até hoje, o criminoso não foi identificado. Um retrato da crise da segurança pública em nosso estado. Criado em janeiro de 2009, o Musa ocupa 100 hectares da Reserva Florestal Adolfo Duque do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, em Manaus. A área, com uma grande biodiversidade, é usada para as pesquisas científicas. Durante o auge da pandemia, o museu fechou as portas pela ausência de visitas e também pela falta de investimentos do poder público. O Musa é uma associação civil de direito privado que faz parcerias com instituições como a Universidade do Estado do Amazonas, a Universidade Federal e o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E no domingo, uma clínica veterinária foi assaltada no Parque 10, na zona centro-sul de Manaus. 2 bandidos entraram na clínica, renderam funcionários e clientes e depois fugiram. Na fuga, eles foram abordados pela polícia e acabaram morrendo no tiroteio. Olha, Carmen, essa é a realidade nua e crua aí da nossa cidade, de Manaus. O número de assaltos aí triplicou simplesmente. As pessoas não podem andar com tranquilidade nas ruas, todo mundo com medo. Mesmo dentro de casa ou nos comércios, hoje o clima é de insegurança total. Você está na rua, você está em casa, você está inseguro. A criminalidade realmente e infelizmente tomou conta da nossa cidade, Karine. Carlão, até sequestros, Carlão, tá? Teve um sequestro que aconteceu na Compensa à luz do dia, tá? Os criminosos, eles haviam pedido R$200 mil. Só que o resgate, eles pagaram só R$6 mil a família do rapaz que foi sequestrado, tô vendo aqui a informação agora passada pela nossa produção, ele era sobrinho de empresário, né? Então, depois do pagamento desse resgate de R$6 mil, eles deixaram o rapaz num lugar longe da cidade, estava assim com alguns machucados nas pernas, nos braços, mas até que fim tudo nesse caso terminou bem. É o que a gente fala aqui, sem parar no 18 horas, né? Estamos sim vivendo numa crise na segurança pública do estado. Não existe um projeto de segurança eficaz, não existe um projeto de inteligência e muito menos planejamento. E sem serviço de inteligência e planejamento não há como se antecipar as ações dos bandidos. E assim, é claro, a população se sente insegura, os bandidos livres para agirem como estão fazendo diariamente. Ninguém mais se sente seguro em Manaus, essa é a nossa realidade. Mix. E ontem completou 2 anos da pandemia aqui no estado do Amazonas e o relator da CPI da Saúde, o deputado Fausto Júnior, relembrou a prática abusiva de contratos indenizatórios pelo governo do estado. Para ele, o que era exceção virou regra no governo e a prática colocou o Amazonas em condição de muita fragilidade no enfrentamento da pandemia da Covid-19, abrindo a porta para a corrupção. Olha só, nesses 2 anos aí, Karime, de pandemia, inclusive, os mais de 14 mil mortos e os quase 600 mil contaminados estão abaixo do número real. Na avaliação do epidemiologista da Fiocruz Amazônia, o Gesen Orellana, a repórter Odinei Araújo, tem os detalhes dessas informações.
Neste domingo, o início da pandemia da Covid-19 no Amazonas completou 2 anos. Mas apesar da data oficial, o novo coronavírus já circulava no Amazonas bem antes disso, segundo o pesquisador da Fiocruz Amazônia, Gésen Orellana. Nem mesmo os números da pandemia, que até ontem apontavam 14.143 mortos e 578.521 infectados, são reais na avaliação do epidemiologista. Esses mesmos registros de notificação já mostram que nós tínhamos casos ativos de Covid, a data dos primeiros sintomas, já na primeira semana de março de 2020, né? Então, esse 13 de março é uma data apenas ilustrativa. Fala-se em 14 mil mortes de Covid-19 no Amazonas, mas os dados do Ministério da Saúde já mostram algo próximo a 15 mil, sem incluirmos nessa contagem oficial do Ministério da Saúde o grande número de subnotificações. Nós sabemos que o Amazonas é um dos estados que mais subnotifica Covid, né? Nós extraímos pouquíssimos aprendizados ao longo desses 2 anos e com essas 3 trágicas experiências epidêmicas, tanto de contágio como de mortalidade, inclusive agora na terceira onda, né? O certo é que nos 2 anos da maior tragédia sanitária do Amazonas, o estado protagonizou os maiores horrores da pandemia. Mortes por asfixia, por falta de oxigênio, sepultamentos com caixões empilhados em uma única cova, intubação sem anestésico, além de corpos ao lado de pacientes com Covid nos hospitais e os vários escândalos de desvio de recursos e superfaturamento. O despreparo do Amazonas para o enfrentamento da pandemia resultou em uma CPI na Assembleia Legislativa do Amazonas. Entre as denúncias investigadas pela CPI da Saúde estava a compra de respiradores pulmonares superfaturados e inadequados para pacientes graves com Covid, divulgada com exclusividade pelo 18 Horas. O relator da CPI da Saúde, deputado Fausto Júnior, relembrou outra prática investigada pela comissão, a prática abusiva de contratos indenizatórios na Secretaria de Saúde do Estado. De acordo com o parlamentar, o que era exceção virou regra no governo do Estado, comprometendo o enfrentamento da pandemia e abrindo as portas para a corrupção. Isso se transformou realmente num grande mal para a nossa saúde, numa grande dificuldade para os órgãos de controle conseguirem fazer o seu trabalho e uma porta aberta para a corrupção. E isso, sem dúvida, também deixou a nossa saúde numa situação muito complicada, muito frágil. E diante de um quadro de pandemia, e nós tendo uma saúde na fragilidade na qual ela se encontrava, o desastre era iminente. Então, isso realmente fez com que nós perdêssemos muitas vidas. A grande contribuição do relatório da CPI foi sim que os órgãos de controle, juntamente com o relatório, pudessem impor para o governo do estado que fosse colocado um fim definitivo nos processos indenizatórios. O deputado Serafim Corrêa, que também integrou a CPI da Saúde, também lembrou desses 2 anos de pandemia no Amazonas. Tivemos várias crises e a mais séria foi a crise do oxigênio. Não é o momento de procurar saber quem é o culpado. Acho que isso cabe às autoridades apurar. Agora é o momento de nos prepararmos para evitar que aquele momento se repita, porque foi muito ruim para o povo amazonense. O relatório final da CPI da Saúde apontou o desvio de dinheiro público da saúde do Amazonas durante a pandemia da Covid-19 e embasou denúncia do Ministério Público Federal contra o governo do estado. A Polícia Federal deflagrou inclusive operações e prendeu servidores e empresários por suspeita de envolvimento no esquema. Também realizou buscas no gabinete e na casa do governador Wilson Lima. Em setembro do ano
ano passado, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça recebeu a denúncia do Ministério Público contra o governador Wilson Lima por crimes praticados na compra superfaturada de 28 respiradores por quase 3 milhões de reais em uma loja de vinhos. De acordo com a ação, os delitos do governador incluem dispensa irregular de licitação, fraude a procedimento licitatório, peculato, liderança em organização criminosa e embaraço às investigações. A crise na saúde do Amazonas, nesses 2 anos de pandemia, gerou diversos desdobramentos jurídicos, entre eles o pedido de indiciamento do governador Wilson Lima e do ex-secretário de Saúde, Marcelo Campelo, pela CPI da pandemia no Senado. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, depois de tudo que aconteceu nessa pandemia, no Amazonas, inclusive, especial no Amazonas, é inaceitável que ninguém tenha sido punido até agora. Corrupção, compra superfaturada de ventiladores pulmonares, uma loja de vinho, pessoas que perderam a vida por falta de assistência médica hospitalar e também por falta de oxigênio básico. E tudo isso como se fosse algo aí absolutamente normal. Carlão, perdemos milhares de vidas, mais de 14 mil aqui no Amazonas. E muitas dessas mortes poderiam ter sido evitadas se tivéssemos aqui um governo que respeitasse as pessoas e que tivesse um mínimo de gestão. Vivemos aqui no Amazonas situações que chocaram o mundo por incompetência das nossas autoridades. Mix. Olha, mesmo com o decreto estadual, a Prefeitura de Manaus mantém a obrigatoriedade do uso de máscara em locais abertos até esta terça-feira, Karine. Exato, Carlão. Na última sexta-feira, o governo do Amazonas decretou a desobrigação do uso de máscaras em locais abertos em todo o estado do Amazonas. Mas aí ele disse também, o decreto também explica que as prefeituras de cada município podem definir se vão aderir ou não à recomendação do estado. E aqui na capital, aqui em Manaus, a medida passa a valer só na quarta-feira, tá? Vamos acompanhar mais detalhes agora na reportagem de Nathalie Moraes. Manaus irá manter a obrigatoriedade do uso de máscaras em locais abertos até terça-feira. A partir de quarta, dia 16 de março, a utilização do item de proteção não será mais exigida em ambientes ao ar livre pela Prefeitura de Manaus. A decisão permanece mesmo após a publicação do decreto do governo do estado, que decidiu na última sexta-feira que o uso de máscaras em locais abertos não será exigido. Mas as prefeituras municipais possuem a autonomia para acatar ou não, como explica a diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde do Estado, Tatiana Amorim. São recomendações, mas cabe às prefeituras também municipais avaliar esse cenário e ver se tem, se a sua cidade, se o seu município também tem como flexibilizar. Então, o governo recomenda e as prefeituras municipais avaliam o cenário tanto de número de casos, número de internações e óbitos, mas também da sua cobertura vacinal. Para o infectologista Nelson Barbosa, o fim da obrigatoriedade do uso de máscaras em locais abertos pode ser uma medida arriscada, uma vez que a vacinação em Manaus e também nos municípios do interior do estado estão em níveis abaixo do que seria considerado ideal pelo Ministério da Saúde. Até o último sábado, 60,1% da população amazonense receberam as 2 doses ou a dose única do imunizante contra a Covid-19. Apesar da cobertura vacinal aqui na capital estar em torno de 85%, nós estamos vendo que ela não é uniforme nos outros municípios do estado. Por exemplo, nós temos mais de 37 municípios que a cobertura vacinal está abaixo de 50%. A liberação do uso de máscara, mesmo aqui na capital, tem que ser visto com cautela, porque pode se tornar uma medida arriscada e de um otimismo imprudente. Ao longo da semana, de hoje até sexta-feira, a Prefeitura de Manaus terá 52 pontos para a vacinação contra a Covid-19, sendo 47 para o público de 12 anos e mais e outros 5 para receber crianças de 5 a 11 anos. Nathalie Moraes para o 18 horas.
Você está ouvindo 18 horas. Agora, 6h19, vamos falar com o jornalista Carlos Eduardo Matos, o nosso correspondente em Brasília. Muito boa noite, Carlos Eduardo. Então, o presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei, o projeto de lei, aliás, dos combustíveis. E a pergunta que não quer calar é se os preços vão cair ou não, vão baixar ou não. Boa noite, Carlos Eduardo. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos. Boa. Tudo indica que sim, Karime. Depois que foi sancionada a lei que muda as regras de tributação do ICMS sobre combustíveis e ainda garante isenção de PIS, COFINS, o processo de redução do preço nas bombas vai ser lento e gradativo em todo o país, à medida que os postos forem recebendo os novos estoques. O presidente Jair Bolsonaro, depois que ele sancionou o projeto nesse fim de semana, ele disse que o Ministério de Minas e Energia vai coordenar uma ação que vai fiscalizar os postos em todo o país para saber se eles estão mesmo repassando a redução de preço. Mas aí os sindicatos das empresas de combustíveis reagiram à afirmação dele, dizendo que o preço não é tabelado e que vão seguir a regra de livre fixação de preços. Ou seja, eles vão repassar a redução, mas isso vai ficar a critério de cada posto. Então, vamos todos aguardar os efeitos dessa medida de contenção do super reajuste da Petrobras. Com relação aos caminhoneiros, Karime, o governo quer se entender com a categoria, que está cada vez mais insatisfeita com o presidente Bolsonaro. A expectativa é de que a redução no preço do diesel seja de 60 centavos. Apesar dos apelos do presidente, alguns sindicatos e associações... Oi, Karime. Oi, continua, por favor, perdão. Tá. Apesar dos apelos do presidente da República, alguns sindicatos e associações de caminhoneiros seguem paralisados. E fazendo uma análise do contexto político, Karine e Carlão, o governo teve sim a ajuda do Congresso Nacional para vencer a disputa com os governadores dos estados. Os parlamentares entenderam que as regras de tributação de ICMS eram confusas e que realmente era necessário reduzir e simplificar. O Fórum Nacional de Governadores anunciou que vai entrar com ação no STF para tentar anular a aprovação do projeto de lei complementar que alterou as regras de tributação do ICMS. Agora, Karime, o canhão está virado para a Petrobras, né? Essa semana, a Câmara e o Senado vão debater agora a política de preços da companhia, que é baseada no câmbio e no mercado internacional de barris de petróleo desde 2018. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, exigiu uma postura social, mais social, da Petrobras, que vem registrando alta da lucratividade da companhia. E na Câmara, há consenso entre os parlamentares governistas e da oposição de rediscutir a política de preços da Petrobras. Ou seja, Karime e Carlão, a pauta dos combustíveis vai seguir quente essa semana. Volto com vocês. Ei, Cadu, olha só, a União Brasil ficou pouco tempo, né, com o título de maior partido do país, né? Inclusive você comentou muito isso, né, que ainda existe a dança das cadeiras, né? Inclusive perdeu aí 19 parlamentares para o PL e ganhou, né, que o PL ganhou 18, inclusive. Explica pra gente como está essa troca aí de partido, esse dança das cadeiras aí, Cadu. Carlão, esse movimento já era esperado, né? As lideranças do Partido União Brasil, de fato, não conseguiram convencer os parlamentares do DEM e do PSL de que esse novo partido representaria a direita moderada, o contraponto da direita radical liderada pelo presidente Jair Bolsonaro. Num erro de cálculo político, União Brasil se tornou mais um partido sem uma identidade definida. O União Brasil, até agora, perdeu 19 parlamentares, como você falou. O que antes era o partido com maior bancada na Câmara, com 79 parlamentares, agora caiu para 60. E agora quem sobe é o Partido Liberal, o PL, que é o partido do presidente Jair Bolsonaro, que passa a ter 60 parlamentares, com a expectativa de fechar a janela partidária lá no início de abril com 70 integrantes, passando a ser, portanto, a maior bancada da Câmara até o momento, superando a União Brasil e o PT.
Agora, falando sobre o cenário eleitoral, Carlão e Karine, a semana começa com uma nova pesquisa de intenção de voto do Instituto GERP, que aponta uma redução na distância entre Lula e Bolsonaro. Segundo essa pesquisa, Lula tem 38% dos votos e Bolsonaro tem 31%. Ou seja, a diferença percentual é de 7 pontos percentuais. Sérgio Moro lidera a terceira via com 7 pontos e Ciro tem 5%. Ou seja, continua ali abaixo da linha dos 10. Sérgio Moro segue ainda não convencendo o povo de que ele seria, de fato, uma terceira via, uma via alternativa para aqueles decepcionados de Bolsonaro, aqueles que sempre são da direita, mas de uma direita moderada. De fato, ele ainda não convenceu de que é o candidato dessa vertente. Agora, o Bolsonaro, portanto, Carlão, ele começa essa semana com 2 boas notícias. O partido dele, o PL, que está se avolumando cada vez mais, e a pesquisa eleitoral, que aponta uma reação estratégica do presidente, vale ressaltar. E para finalizar o nosso loop de eleição dessa segunda-feira, o PSDB surpreendeu hoje, viu? Batendo o martelo com relação a unir forças com o MDB e com a União Brasil para lançar um candidato único para presidente da República. As lideranças dos 3 partidos se reuniram nesse fim de semana e decidiram que vão fazer uma parceria específica, em vez de formar uma federação, como é o processo bem mais complicado. Então vale ressaltar, viu? A parceria entre PSDB, MDB e União Brasil, e de quebra com Cidadania, que vai formar uma federação com o PSDB, é somente para apoiar um único candidato a presidente da República. A questão é, quem vai ser esse candidato? Isso ainda não foi definido. Afinal, cada partido tem o seu. No caso, o PSDB tem o governador de São Paulo, João Dória, o MDB tem a senadora Simone Tebet e a União Brasil não tem candidato, porque ele tentou fechar com Sérgio Moro e não conseguiu. E é um partido que segue sem candidato. Eu, particularmente, se houvesse um candidato, eu apostaria um pouco em Simone Tebet, viu, Karine e Carlão? Eu gosto dela, gosto do trabalho dela. Eu acho ela muito mais convincente que Sérgio Moro, minha opinião pessoal. Carlão e Karine. Ok, Cadu. Agora falando da agenda dos 2 principais, presidenciáveis que apontam as pesquisas de intenção de voto, Lula e Bolsonaro, eles estão intensificando as agendas nos estados. Como é que está esse movimento, Cadu? Karine, a briga agora é por palanque nos estados. Essa semana Lula vai visitar o Paraná, um estado com maioria bolsonarista, vale ressaltar. Ele vai filiar o ex-governador Roberto Requião ao Partido dos Trabalhadores. E com isso fortalecer o palanque naquele estado. Enquanto Bolsonaro, meio que sabendo da agenda do concorrente, também vai ao Paraná conversar com o governador Ratinho Júnior para selar o apoio à candidatura dele. E ainda essa semana, Bolsonaro vai à Bahia visitar Salvador e Feira de Santana, que são fortes redutos petistas e que também receberam a visita de Lula. Olha aí. O objetivo de Bolsonaro é demarcar o espaço dele dentro desse espectro petista. E o que motiva ele a fazer isso? Ele precisa ampliar a aceitação dele entre os eleitores nordestinos e principalmente os nordestinos de baixa renda, que também tem uma rejeição muito grande a Jair Bolsonaro. Então, o próximo estado, dentro dessa agenda aí, um correndo atrás do outro aí, o próximo estado é Piauí, que é o estado do governador Wellington Dias, que é um apoiador de Lula, e Bolsonaro quer viajar toda semana para alguma cidade do Nordeste brasileiro. Karine, também está na agenda de Bolsonaro uma conversa com lideranças católicas. A gente falou aqui que saiu uma pesquisa, falamos isso há 2 semanas, que essa pesquisa aponta que ele tem menos votos entre os católicos em relação aos evangélicos, sendo que a maioria dos católicos apoia Lula. Então, nos próximos dias vão ser de guerra, Karine. Um invadindo o território do outro, um invadindo a preferência do outro, a briga. Não estamos em pré-campanha, mas o clima já é de campanha entre principalmente esses 2 candidatos. Karine e Carlão, volto com vocês. Muitíssimo obrigada pelas informações, Cadu. Boa noite, bom trabalho. Um abraço, gente. Até amanhã. Tchau, tchau. Um abraço. 6h29, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas.
Olha só, daqui a pouco, no 18 horas, o Ministério Público do Amazonas abre inquérito para levantar os responsáveis por falta de vagas a pessoas com deficiência no concurso da Polícia Militar aqui do Amazonas. É o nosso assunto em instantes no 18 horas. Mix. Agora nós vamos conferir a previsão do tempo, em tempo e temperatura para esta noite de segunda-feira e madrugada de terça. Tempo e temperatura, Karine Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, a previsão é de pancadas de chuva durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima pode chegar a 31 graus. As chances de chuva são de 80% e a umidade relativa do ar fica entre 62% e 96%. Nível do Rio Negro subiu 10 centímetros de ontem para hoje e registra no Porto de Manaus a marca de 25 metros e 55 centímetros acima do nível do mar. Só nos 14 primeiros dias desse mês, o nível do Rio Negro, Karine Leão, subiu 1 metro e 9 centímetros. Exatamente, Carlão. O nível do Rio Negro vem apresentando uma série de comportamentos atípicos causados pelo aumento de chuvas acima do esperado. O Serviço Geológico do Brasil, CPRM, pretende publicar o primeiro prognóstico sobre os rios do Amazonas no dia 31 deste mês de março. Ainda é cedo para dizer se teremos aí uma cheia tão grande quanto a do ano passado, que foi recorde quando o Rio Negro atingiu o nível de 30 metros e 2 centímetros. Mix. Pessoal, a botija de gás de cozinha de 13 quilos sofre aumento de preço após o reajuste do gás de cozinha anunciado pela Petrobras na semana passada. Alguns lugares, inclusive, já vendem o produto a mais de R$120. Nossa, né, Carlão? Eu paguei 90 e pouco há pouco tempo atrás. Eu ia falar pra você que você deu sorte, né? Mas agora deve estar esse preço, R$120 por aí, né? Bom, o repórter Hector Silva, ele conversou com uma economista para entender aí esse aumento. O novo valor já equivale a mais de 10% de um salário mínimo. Vamos acompanhar na reportagem. Após o reajuste no preço do gás de cozinha, anunciado pela Petrobras na semana passada, as distribuidoras de gás aumentaram o preço das botijas já na última sexta-feira, dia 11. A botija de 13 quilos, que já custava R$ 108 em média, agora está valendo entre R$ 120 e R$ 122 em alguns pontos de vendas. Segundo a Petrobras, o preço médio de venda do GLP da empresa para as distribuidoras foi reajustado em 16,1% e passará de R$ 3,86 para R$ 4,48 por quilo, equivalente a R$ 58,21 por 13 quilos. Segundo a economista Denise Kassama, esse aumento se deu por conta da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. O Brasil começa a sentir as primeiras consequências aí da guerra entre a Ucrânia e a Rússia. E isso tem afetado diretamente o bolso dos brasileiros. Estamos falando aí do aumento do preço dos combustíveis e, particularmente, do gás de cozinha. Esse aumento acontece porque a Rússia ela é a segunda maior produtora e exportadora de gás natural do mundo. Então, como ela está em guerra, isso compromete as vendas dela para o resto do mundo. E o Brasil é um dos importadores desse gás. Então, como a gente tem uma redução da oferta perante a uma demanda que continua grande, a gente encontra aí o quadro de aumento de preços, né? Isso afeta aqui na nossa economia diretamente nos preços e na inflação. O gás de cozinha aqui na cidade de Manaus aumentou na faixa de 15% a 20%, dependendo do local aqui em Manaus, o que é bastante. Nós estamos falando aí de cerca de R$20. R$20 é o preço aí pode ser o preço da carne da semana, ou outros itens de primeira necessidade, como legumes, o nosso peixe, o pão. Então, R$20 nesse momento tão delicado que passa a economia faz muita falta no bolso do amazonense. E quem se prejudica com esse aumento é o amazonense. O novo preço já chega ao equivalente a 10% de um salário mínimo.
A empresária Nádia Valgan lamenta o aumento, já que os custos têm reflexos na lucratividade do seu restaurante. Eu não tenho, porque eu tenho um padrão aqui já de preço, por mais que esteja aumentado muito, a minha compra é um por semana, né? Aqui sai muito pesado pra mim, mas eu não nem sei não o meu valor. Eu tô tentando segurar ainda, né, pra ver se vai baixar. Hector Silva, para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. O Ministério Público do Amazonas abre inquérito para levantar os responsáveis por falta de vagas a pessoas com deficiência no concurso da Polícia Militar do Amazonas. Carlão, e a corporação diz que pessoas com deficiência não podem exercer atividade militar por incapacidade física e mental. Mas se o Ministério Público afirma que a falta de vagas para os portadores de deficiência vai contra a Lei Federal de Inclusão. Os detalhes com Odinei Araújo. O concurso da Polícia Militar causou reação do Ministério Público devido à ausência de vagas para pessoas com deficiência. Acontece que o responsável pela Promotoria de Justiça de Defesa dos Direitos Humanos da Pessoa Idosa e da Pessoa com Deficiência, promotor Vitor Moreira da Fonseca, quer saber por que o processo não reservou vagas para pessoas com deficiência, conforme determina a Lei Brasileira de Inclusão. De acordo com o promotor, a lei determina que a pessoa com deficiência não pode ser impedida de trabalhar e é crime qualquer discriminação em razão de sua condição, inclusive nas etapas de seleção, recrutamento, contratação, admissão, permanência no emprego, ascensão profissional e reabilitação profissional, bem como exigência de aptidão plena. Como o concurso da PM não incluiu vagas para os PCDs, o Ministério Público do Amazonas abriu inquérito para responsabilizar o Estado pela falta de vagas a essas pessoas. O inquérito considerou que o comando da PM declarou expressamente que não realizou nem vai realizar concurso para policiais militares com reserva de vagas para pessoas com deficiência, sob o argumento de que pessoas com deficiência não podem exercer a atividade militar por incapacidade física e mental. A primeira fase do concurso foi realizada no dia 6 de fevereiro. Conforme o promotor, a Lei Estadual número 241/2015 garante reserva de 20% das vagas aos PCDs. A ausência de vagas, de acordo com o despacho do promotor, causa prejuízo ao direito de eventuais candidatos com esse perfil e que poderiam concorrer. Em ofício, a PM informou que é incompatível a previsão de ingresso de pessoas com deficiência nos quadros da PM, uma vez que os policiais militares da ativa na mesma situação deverão ser reformados. O Ministério Público também considerou que o Supremo Tribunal Federal já tem inclusive jurisprudência de que a reserva de vagas para pessoas com deficiência é direito garantido em concurso público para cargos de carreiras militares, inclusive para carreiras policiais, mesmo posicionamento adotado pela Justiça do Amazonas. O Ministério Público agora quer a responsabilização do Estado pela discriminação contra as pessoas com deficiência no concurso público, até para evitar que futuros concursos não marginalizem mais uma vez o grupo dessas pessoas. A Polícia Militar e o Governo do Estado não se pronunciaram sobre o assunto. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Entrevista do dia. Neste final de semana, o prefeito de Manaus, Davi Almeida, foi submetido a um procedimento dermatológico na região do nariz após ser diagnosticado com carcinoma basocelular, tipo mais comum de câncer de pele, que em 75% dos casos tem chance de cura definitiva. Exato, Carlão. E para falar mais a respeito desse tipo de câncer de pele, vamos conversar agora com o Dr. William Fuzita. Ele é oncologista clínico e membro titular da Sociedade Brasileira de Oncologia. Muito boa noite, seja bem-vindo aqui ao programa 18 horas, tudo bem? Então, doutor, o câncer de pele realmente é o mais comum aqui no Brasil, especificamente aqui no Amazonas, não é? Na realidade, o câncer de pele é o mais incidente no mundo todo. Certo. Então, cerca de 30% de todos os tumores malignos são relacionados aos tumores malignos de pele, né? E, com certeza, os países tropicais, então, assim, nós estamos no Brasil. O Brasil é um país tropical e aqui no Amazonas a gente está bem próximo da linha do Equador.
Países também como a Austrália, também a incidência é extremamente alta, né? Visto a localização relacionada ao Equador e também a população. Porque lá na Austrália, a gente tem uma, como se diz, concentração de descendentes ingleses. Então, todo mundo de pele muito branca, olhos claros, né? A incidência aqui no Amazonas até é um pouco relativamente baixa pela proximidade da linha do Equador, mas é dado a característica da população, né? A população de pele branca e olhos claros que vivem aqui no Amazonas, com certeza tem um risco maior de desenvolver esse tumor. Doutor, o senhor falou aí essa questão de estarmos próximos à linha do Equador. Então, a exposição é excessiva ao sol, que é, então, o principal fator de risco do câncer de pele? Isso, com Nós certeza. estamos muito expostos e você não pode ficar muito tempo. Então, nós aqui temos que tomar mais cuidado, é isso? Sim, quanto mais próximo da linha do Equador, mais a incidência dos raios ultravioleta, então, dos raios solares. E quanto maior a gente ficar exposto à luz solar, quanto mais tempo exposto à luz solar, maiores são as chances de desenvolver o câncer de pele. Temos que ter um cuidado redobrado, então, aqui, não é isso? Com certeza. Então, assim, principalmente descendentes caucasianos, né? Pessoas caucasianas com aquela pele bem clara e olhos claros. É muito raro o câncer de pele, por exemplo, em negros. É muito raro em crianças. Porque é o tempo de exposição. Quanto maior o tempo de exposição, maiores são os riscos de desenvolver. E quanto mais claro a pele, mais o raio ultravioleta pode danificar o DNA da célula e, em consequência, surgir o tumor maligno de pele. É aquela história, né? Aquela galera que adora pegar uma cor, que adora fim de semana. Torrar no sol. Torrar no sol, aí é que é o problema, né? Que fica muito tempo no sol. E aí, como que a gente previne? Quais são aqueles cuidados clássicos? Os cuidados clássicos é a exposição, né? Então, assim, com certeza, se você for ficar exposto ao sol, se a gente for passear no Rio, né? Então, passar um final de semana passeando de lancha, com certeza, usar protetores solares, né? Então, os cremes, principalmente, mas também a gente usar chapéus, coisa que possa cobrir o nosso corpo. Então, hoje em dia também a gente tem à disposição camisetas, né? Que até o pulso, então cobre todo o corpo e com proteção ultravioleta. Aquele tecido inteligente, né? Perfeito. Agora, e o protetor solar? Tem protetor, bloqueador? Qual o fator mais indicado? É acima de 50? Assim, os bloqueadores solares fatores altos, né? Então, acima de 50 é considerado um bloqueador solar. Mas, assim, para diminuir a chance de desenvolver o câncer de pele, protetor solares com o fator de 15 já está de bom tamanho. Então, 15 para cima já ajuda a gente a proteger a nossa pele, com certeza. Doutor, o senhor falou aí de como se prevenir, né? Usando bloqueadores, usando roupas e tal. Isso aí é, né, pela parte de fora. Agora, por exemplo, alimentação. Uma alimentação, sei lá, saudável. Tem algum tipo de alimentação que ajuda a proteger a sua pele, por exemplo? Na realidade, tudo que a gente possa fazer e agredir a nossa pele, todos os nossos órgãos, a gente está prejudicando e facilitando surgir doenças, né? Então, se a gente praticar atividade física, controlar o peso adequado para a nossa altura, não fumar, beber com muita moderação, ter uma dieta rica em fibras, verduras, legumes, comer carne vermelha, mas até 300 gramas por semana, evitar os alimentos industrializados, a gente reduziria o diagnóstico de câncer em 40%. Nossa! 40% é muitos casos de câncer. E dentre eles está envolvido o câncer de pele. Mas o fator primordial para o desenvolvimento de câncer de pele é o raio ultravioleta, né? Uma coisa que vale ressaltar, que o raio ultravioleta com certeza está muito presente na luz do sol, principalmente quando a gente está próximo ao meio-dia, né? Mas só que a gente tem raios ultravioleta na tela de LED, na tela do nosso celular, do smartphone, na tela do nosso notebook, na tela da televisão, nas luzes LED. E que também causam câncer. Isso, assim, de maneira acumulativa, isso pode aumentar o risco do desenvolvimento de câncer. Então, se a gente está exposto dentro do nosso ambiente, ou de trabalho, ou até mesmo em casa, seria interessante também utilizar protetores solares. Protetor solar até dentro de casa, né? Agora, doutor, e
a gente em casa está meio crisado, fica preocupado, como é que a gente pode adiantar esse diagnóstico? Como é que a gente pode se ver, se cuidar em casa para de repente procurar depois um médico? Nossa, excelente pergunta, Karine. Porque assim, o diagnóstico precoce leva a maiores taxas de cura. Então, toda lesão na pele que está um tempo ali, então já tem vários meses que não regride, não melhora. Machucadinho que não sara, feridas que não saram, a gente tem que procurar um médico para uma avaliação. O especialista mais adequado para essa pré-avaliação é o médico dermatologista. Mas todos os profissionais da área de saúde estão treinados para fazer essa avaliação e aventar suspeita ou não de uma lesão neoplásica ou um câncer de pele. Ok, doutor, para finalizarmos aí a nossa entrevista, como é o tratamento, né, feito? Faz a químio, a radioterapia, como nos outros tipos de câncer? Assim, podem ser feitos, mas só que o legal a gente está falando do carcinoma basocelular. Sim. Então, assim, é o mais incidente dos tumores de pele, chega a ser 70% dos cânceres de pele, é o carcinoma basocelular. E o tratamento principal é cirúrgico. Então, quanto menor a lesão, mais fácil a cirurgia e menos sequela essa cirurgia pode deixar, principalmente cicatrizes. Mas só que assim, a radioterapia fica em regiões limitadas que talvez assim, ou pacientes que não possam ser operados. A gente pode curar esse paciente com radioterapia. Então, com a radiação no local onde não puder fazer a cirurgia, por exemplo, você consegue eliminar essas células cancerígenas. Outra situação é a quimioterapia ou até mesmo umas drogas novas, umas drogas alvo moleculares a gente pode utilizar, mas só que normalmente isso são em situações com doenças muito mais graves e avançadas. Então assim, o tratamento primordial de doenças localizadas é o tratamento cirúrgico, da qual o nosso prefeito Davi foi submetido e com certeza está curado disso. Tranquilo, então. Doutor, muitíssimo obrigada pela sua participação conversando com a gente hoje aqui no 18 Horas. Eu que agradeço. Obrigado. Muitíssimo obrigada. Boa noite, bom trabalho. Conversamos com o Dr. William Fuzita. Ele é oncologista clínico, membro titular da Sociedade Brasileira de Oncologia. 6h45, boa noite. 18 horas. Olha, Feirão Serasa Limpa Nome acontece até o dia 31 de março, hein? Em toda a região norte são mais de 5 milhões de pessoas na situação aí de inadimplência. Só no Amazonas, por exemplo, são mais de 1,4 milhão de moradores com o CPF aí negativado, Karine. Pois é, não tá fácil não, viu, Carlão? Olha, a ação acontece em parceria com 100 empresas credoras, com possibilidade de negociação com descontos que podem chegar a 99% do valor da dívida. As ofertas de bancos, empresas de telefonia, varejo, universidades e outros segmentos estão disponíveis nos canais digitais da Serasa. Olha só, mais de 33 milhões de dívidas podem ser negociadas, sendo que mais de 20 milhões desses débitos podem ser quitados por até R$100 e 15 milhões deles por apenas R$50. Pois é, Carlão, isso aconteceu por quê, né? O mês de janeiro deste ano registrou indicadores negativos de inflação, renda e aumento no número de negativados. Por isso, a Serasa resolveu antecipar ou fazer assim essa edição extra com urgência do Feirão Limpa Nome, porque geralmente acontece no fim do ano. Prestes a completar 5 meses, a CPI da Amazonas Energia na Assembleia Legislativa segue ouvindo depoimentos no interior do estado. E segundo o presidente da CPI, o deputado Sinésio Campos, o relatório final deve ser entregue no mês de abril, no final de abril. O repórter Héctor Silva traz mais detalhes. Vamos acompanhar. Os trabalhos da CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito da Amazonas Energia, continuam esta semana no interior do estado. Nesta segunda-feira, a comissão esteve em Manacapuru, município distante 100 quilômetros de Manaus. Lá, o presidente da comissão, Sinésio Campos, constatou diversas irregularidades, entre elas o não repasse da tarifa da COSIP, contribuição sobre iluminação pública que não está sendo repassada para o município, além de contas que precisam ser investigadas. Tem também problemas aqui que eu estou acompanhando, a questão de
de contas, né? Superfaturada pela empresa, cobrando acima do consumo. O deputado estadual Dermilson Chagas, que também faz parte da comissão, tem a expectativa de que as deficiências dos serviços da Amazonas Energia sejam sanadas após a conclusão da CPI. Segundo o presidente Sinésio Campos, o relatório final deve ser entregue em final de abril. Olha, a CPI está ouvindo os diretores da Amazonas Energia, está ouvindo a população nos bairros e nos municípios, para saber algumas deficiências apresentadas nos serviços. E isso vai acontecer um fechamento logo, em que vai trazer resumido toda essa demanda que a população está relatando. Então, espero um resultado positivo, onde nós possamos chegar ao objetivo, que é a empresa Amazonas Energia será desrespeitou a lei que foi aprovada por esse parlamento, e que a gente possa ter as soluções de vários serviços prestados para ela e a continuidade da prestação do serviço para a gente no interior. Estamos torcendo pelo resultado positivo. A ideia é a gente concluir até abril. Não quero postergar até maio. Hector Silva para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6 horas 49 minutos. Agora nós vamos conferir a previsão do tempo para amanhã, hein? Amanhã é terça-feira. Tempo e temperatura com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão amanhã é de sol e aumento de nuvens durante a manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima prevista é de 22 graus, a máxima também não deve passar dos 31 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 57% e 100%. Mix. Olha só, o governador Wilson Lima divulgou hoje um pacote de obras no valor de R$1 bilhão e 100 milhões de reais, com algumas repetidas no pacote anunciado em julho de 2021 no valor de R$1 bilhão de reais. E na época, o Wilson Lima também prometeu gerar 123 mil empregos, diretos e indiretos, mas de fato só foram gerados o total de 35 mil. Agora a promessa é de 28 mil novos empregos. Olha só, no novo pacote para o ano eleitoral de 2022, agora voltam a ser listadas obras já anunciadas, como a pavimentação da rodovia M352-352 entre Maracapuru e Novo Airão. Os sistemas viários de Taquatiara, Humaitá, Apuí, Tapauá, Santo Antônio do Içá e a estrada em Tefé, Karime. Pois é, só alguns exemplos, tá? Além de prometer novamente a recuperação de unidades de saúde aqui em Manaus. Você está ouvindo 18 horas. Agora, 6 horas e 51 minutos, vamos falar sobre política local aqui do estado do Amazonas com a repórter Artemisa Gadelha. Artemisa, muitíssimo boa noite. Então, o prefeito Davi Almeida, que admitiu a possibilidade de renunciar ao mandato e se candidatar ao governo do estado, anunciou este domingo que está tratando de câncer de pele, como nós falamos aqui na entrevista ainda há pouco, né? Bem, Davi Almeida passou por cirurgia neste domingo, ele está bem. Artemisa, atualiza pra gente. Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos que nos acompanham no programa 18 horas. Como você disse, ele foi diagnosticado, sim, né, com carcinoma basocelular, que é um tipo comum de câncer de pele. O anúncio foi feito neste domingo em nota pela Prefeitura de Manaus. Davi passou ainda por uma cirurgia no nariz para a retirada das células cancerígenas da área afetada. A nota diz ainda que 75% dos casos desse tipo de doença tem alcance de cura definitiva. E segundo orientação médica, o prefeito deve trabalhar em casa por 7 dias. Então ele vai despachar da casa dele. Em relação à atualização da saúde dele, a assessoria não deu muitos detalhes não. Disse apenas que ele passa bem. E nós aqui do programa 18 horas desejamos uma boa recuperação ao prefeito Davi Almeida. Karime e Carlão. Bom, e segunda-feira, Artemisa, na Câmara Municipal de Manaus, já começou aí hoje com polêmica, não é não? Manifestantes foram barrados de entrar nas galerias. Explica pra gente. Pois é, a Câmara Municipal de Manaus parece que nunca tem paz, né, Karime? Hoje, alguns manifestantes reclamaram que foram barrados
de entrar na galeria do Parlamento Municipal. O vereador Amon Mandel, sem partido, vendo a situação, então cobrou do presidente Davi Reis, do Partido Avante, que a população possa aí acompanhar as sessões da Câmara, né? E perguntou como era a justificativa para barrar o povo. Bom, e ele disse ainda, abre aspas, eu acho que qualquer manifestação, grande ou pequena, deve ser respeitada, sobretudo na casa do povo, fecha aspas. O presidente Davi Reis respondeu, disse que ninguém foi barrado, que os manifestantes tentaram entrar pelos corredores da casa, isso não é permitido, e sim, né, eles deveriam ter entrado pela lateral da sede municipal para ter acesso, então, à galeria. Davi Reis pediu providências para a equipe de segurança conduzir, então, os manifestantes. Minutos depois, o presidente parou a sessão para cumprimentar o grupo de manifestantes e, ao término da sessão, os recebeu em seu gabinete. São professores do cadastro reserva de concurso da CEMED do ano de 2018. Eles pedem ajuda à Casa Legislativa para serem convocados pela pasta. Bom, no fim, tudo se resolveu. Mas falando ainda da Câmara Municipal de Manaus, lembram do cotão que saltou aí de 18 mil para 33 mil reais no apagar das luzes na última sessão de 2021? Como pois é. Não tem como, né, Carlão? Aí. Só que em janeiro deste ano, os vereadores Amon Mandel, sem partido, e o Rodrigo Guedes, do PSC, entraram com uma ação popular para suspender, então, o aumento de 83%. Enquanto o processo aí tramita na Justiça, todos os vereadores podem gastar 33 mil reais mensalmente. É isso mesmo. E sabe quem foi o vereador que mais gastou? Dos 41 vereadores, quem foi o Gastão, então? Qual é o campeão? Será, né? O presidente da casa, né, o vereador Davi Reis. Ele conseguiu, então, gastar os 33 mil reais. O maior gasto dele foi de 19.800 com a empresa Tiago D. do Nascimento para atividades de divulgação parlamentar. E ainda os 10.500 com a empresa Alfa Produções de Eventos. Bom, ainda teremos muitas cenas ainda do cotão da Câmara Municipal de Manaus. Karime e Carlão. Oi, Artemisa, parece que o senador Eduardo Braga não anda muito satisfeito aí com a equipe dele. Nas pesquisas, Eduardo tem a segunda e a terceira colocações. Isso pode levar o candidato, né, a desistir das eleições ao governo do estado do Amazonas? Pois é, Carlão, algumas notícias dizem que Braga, do MDB, não estaria satisfeito com o resultado da pré-campanha ao governo do estado e também com os resultados aí das pesquisas, né? Eu conversei com pessoas bem próximas ao senador, que disseram que não passa, tudo isso não passa de boato político. Precisamos lembrar ainda que a janela partidária termina só no dia 2 de abril, então nós temos aí 2 semanas pela frente, né? Nesse estágio, tudo pode acontecer, até mesmo, como disse a minha fonte, uma guerra de narrativas e boatos para tentar desequilibrar aí os adversários políticos. Então, esse período é preciso muito cuidado, viu? Os mais antigos nem esquentam. Os grandes na política geralmente definem as posições nesse tabuleiro de xadrez nos últimos 45 minutos do segundo tempo. E olha, para finalizar, o presidente do TRE, Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, desembargador Wellington Araújo, suspendeu a decisão de cassação dos mandatos do prefeito de Iranduba, Augusto Ferraz, do DEM, e também do vice dele, Robson Adriel Maia, do Avante, ambos por abuso de poder econômico. A decisão da cassação dos mandatos foi da juíza Diná Câmara Fernandes neste sábado. Já a ação ela foi movida pelo ex-candidato a prefeito do município, Alain Cruz, do PSC. Ele ficou em segundo lugar no pleito. Bom, agora com a suspensão da decisão inicial da juíza, a ação deve ser analisada pelo plenário da Corte Eleitoral. Karime e Carlão. Ok, Artemisa, muitíssimo obrigada pelas informações. Boa noite, bom trabalho. Uma ótima noite para vocês também. Tchau. 6h57. 18 horas.
horas. E agora nós vamos aos indicadores econômicos de hoje. O dólar voltou a fechar em alta de 1,30%, cotado a R$ 5,12. O euro fechou positivo em 1,65%, cotado a R$ 5,60. O Bitcoin também fechou positivo em 0,68%, cotado a R$ 119.002. Agora o Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores brasileira, fechou em queda de menos 1,60%. aos 109.927 pontos. E um levantamento divulgado hoje pelo DIEESE, o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, ele aponta que o salário mínimo no Brasil deveria ter sido de R$ 6.012,18 no mês de fevereiro. Ou seja, Karime, quase 5 vezes mais o valor do salário mínimo atual, que está em R$ 1.212. Ainda de acordo com o DIEESE, essa seria o pagamento mínimo para sustentar uma família de 4 pessoas no mês de fevereiro aqui no Brasil. Isso considerando gastos com moradia, transporte, alimentação, saúde, educação, vestuário, higiene, lazer e também previdência. Os cálculos levam em conta no preço da cesta básica mais cara do país, que em janeiro foi da cidade de São Paulo, custando R$ 715,65. Carlão. Mix. Olha, agora nós vamos atualizar os números da Covid-19 aqui no estado do Amazonas com Karime Leão. Boletim diário Covid-19 aponta o diagnóstico de 265 novos casos da doença, totalizando para 578.786 os casos aqui no estado do Amazonas. Não foi registrada nenhuma morte, então permanece o total de 14.143, o total de mortes no estado. Agora, 6h59, seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. O governador Wilson Lima anunciou hoje mais um pacote de obras e geração de empregos. A festa foi grande e digna de ano eleitoral. Prometeu dezenas de obras, algumas já prometidas no ano passado e mesmo no início deste ano. Os marqueteiros do governador resolveram juntar tudo em um pacote só, de novo para tentar impressionar a população. É bom lembrar que em julho do ano passado, Wilson Lima também fez festa para anunciar um pacote de R$ 1 bilhão. Prometeu mais de 100 mil empregos, não chegou sequer perto disso. O governo agora volta a prometer muito. Para a população seria muito bom que tudo se tornasse realidade, mas infelizmente muitas obras ficarão na promessa, seja pelo tempo curto até o fim do mandato ou pelas constantes chuvas ou simplesmente pela falta de experiência de gestão. 18 horas. Finalizando mais uma edição do 18 horas, Karime, boa noite. Boa noite, um beijo e até amanhã. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.